Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam aí com saúde, tomando as precauções necessárias aí ao questão à pandemia do coronavírus, desde que vem aí desde o ano passado nos trazendo problemas, tá? Então eu vou já de início pedir desculpas aí, eu não sei exatamente como funciona ah, o sistema aqui de transmissão, eu estou aprendendo, eu tenho a minha colinha aqui com os comandos, eu espero que tudo dê certo, tá? Então eu queria começar falando sobre o que vai acontecer na disciplina, tá? Então vamos lá dar uma olhada no site da disciplina, eu já atualizei bastante ele, tá? Então se vocês forem na primeira página, vocês vão ver que o que eu gostaria de fazer então é continuar, né, com o nosso calendário. Então essa terça-feira a gente teria então essa aula, eu tô com a aula aqui, eu vou fazer ela online. E como a nossa disciplina tem já uma série de atividades que já são online, então a gente continua com o mesmo planejamento, tá? Então vocês assistem essa aula quando vocês puderem, tentem fazer dentro do prazo, tá? Então até amanhã, umas 6 da tarde, tentar escrever o seu terceiro ensaio. Uh, e na semana que vem a gente vai então ter a avaliação, que já era online mesmo, então a gente continua tendo ela de maneira online. Eu já vou dar mais instruções quanto a isso, tá? Quanto aos seminários, eu também gostaria de manter a nossa programação, pelo menos de entrega no seminário, tá? Então a gente já teve a apresentação do Lucas, do Eduardo e da Miki no dia 3 de março. Não tivemos apresentação semana passada, não tem problema, e teríamos então amanhã a apresentação do Arlúcio e do Giovanni. Então o que eu vou pedir para que vocês façam é o seguinte, que todos entrem aqui então e coloquem o verbete da Wikipédia que vocês estão interessados em modificar, então nesta coluna aqui, tá? E depois vocês insiram o arquivo da apresentação em si mesmo. Então, ou o PowerPoint ou um PDF do PowerPoint, tá? Que vocês insiram aqui. Como é que faz isso? Então, se você entrar em Files aqui embaixo, né? Estando logado sempre, tá? Lembrem-se que vocês têm que estar logado. Então, você clica em Files, não tem arquivos aqui nessa página, você dá para subir um arquivo do seu computador, escolhe o arquivo, coloca o nome, tá? Eu vou cancelar aqui, mas vocês dão o upload, aí ele vai aparecer na lista, e se vocês forem em edição, vai aparecer, né, então o back-end aqui da página, então eu vou pedir para vocês colocarem então aqui o link da página da Wikipedia. Então se a gente olhar aqui na parte do Arlúcio e do Giovanni, eles estão aqui, tá? Então esse é o jeito de colocar o link. E aí eu vou pedir para vocês inserirem o arquivo então na última coluna, utilizando essa sintaxe aqui. Então você escreve, são dois colchetes, né? Escreve file, dá um espaço, coloca o nome do arquivo do jeito que vocês subiram na página, um traço vertical e escreve o que vocês quiserem escrever aqui. Então aqui eu coloquei seminário do dia tal, vocês colocam seminário. O do Lucas Eduardo tinha sido da Paleo Leishmania, né? Tudo bem? Então, quando vocês salvam, vocês vão ver que isso aqui vai atualizar. Então, seminário Paleo Leishmania deveria ter um arquivo linkado, não tem. Se eu clicar, ele vai falar que não existe. E tá tudo bem, tá? Então, vamos voltar lá para a página. Qualquer dúvida, me contatem, tá? Vocês vão continuar, então, escrevendo os seus seminários aqui nas suas páginas pessoais. Então entrem lá, insiram então o ensaio dessa semana aqui na sequência, que seria, então a gente tem aqui essa pessoa, a Aline, fez o ensaio opcional já, tem o ensaio do dia 3, o ensaio do dia 10. Eu vou pedir para vocês inserirem então o ensaio do dia 17 aqui até amanhã, cerca de 18 horas, tudo bem? Vamos continuar. Desculpem. Vamos continuar aqui fazendo atualização das notas de vocês para que tudo corra bem. E então semana que vem já teremos a avaliação. Eu já
atualizei então as instruções, então só para recapitular aqui para vocês. Eu estou disponibilizando então os 5 pontos que vocês devem estudar para essa prova, tá? Para esse ensaio. Então os pontos estão aqui embaixo, tá? Então esses são os 5 pontos. Eu sugiro que vocês estudem um por dia. A gente discutiu bastante esses pontos em aula. Esse ponto aqui a gente vai discutir bastante na aula de hoje. Eu vou então na terça-feira que vem, desculpa, eu coloquei isso, na terça-feira que vem, no dia 24, tá correto. No dia 24, então eu vou sortear um desses 5 pontos e colocar nessa página mesmo qual foi o ponto sorteado, e vocês devem então redigir esse ensaio e entregar até as 18 horas do dia 24. Tem uma série de instruções aqui, importantemente, abaixe o modelo, tá? Então, esse é o modelo da prova. Eu disponibilizei em DocX para quem usa Word ou em ODT para quem usa o LibreOffice, tá? Você vai salvar em seu computador e substituir o nome pelo seu nome, tá? Então, o arquivo vem com esse nome fictício aqui, meu nome, avaliação X, você vai substituir. Aqui eu coloquei o meu nome, né? Daniel Lar, avaliação 1, PTE 20. Preencha todos os campos que estão dentro desse documento, insere o ensaio, né, como eu já expliquei, deve ser separado em introdução, desenvolvimento e conclusão, e você envia o ensaio então para o meu e-mail. Você não vai colocar em lugar nenhum, você vai enviar o ensaio para o meu e-mail. Eu vou compilar todos esses ensaios, imprimir, eu faço a correção no papel, então fica o papel guardado aí, e eventualmente a gente vai conseguir discutir, tá? Aqui estão os pontos da prova. Quanto à discussão, então, a minha expectativa é, vamos voltar para o cronograma aqui, minha expectativa é que a gente não atrase a disciplina, tá? Então eu estou pensando aí que a gente vai passar por aí umas semanas e talvez meses bastante complicados. Essa é uma disciplina que ela pode continuar sem prejuízo, então eu vou querer meio que tirar essa disciplina aí das tarefas aí que vocês vão ter. Quando tudo voltar à normalidade, vai ter um acúmulo muito grande de disciplinas e trabalhos a serem feitos. Então, se a gente for fazendo isso durante aí esse período de suspensão de aulas, isso vai ajudar todo mundo, tá? Então, obviamente, a gente não vai fazer a discussão da prova, porque isso é pessoal, né? É bom fazer isso no 1 a 1. Então, o que eu vou fazer, provavelmente, para a semana que vem, eu vou adiantar a aula de endossimbiose, então, para cá. A gente continua mantendo os feriados, tá? Mas vai haver, então, uma modificação nessa atividade aqui. Nessa atividade aqui a gente não vai conseguir fazer. Então, eu vou jogar ela para frente, para quando a gente conseguir fazer ela. Tudo bem? Como que vai funcionar então as discussões, né? Então, como vocês sabem, as aulas são bem curtas, a gente tem aqui 22 slides, onde eu passo para vocês as ideias mais canônicas da área, as ideias mais canônicas acerca das questões que estão sendo verificadas no tema do dia de aula, né? Então, a gente não consegue fazer isso em tempo real, pelo menos por enquanto. Vamos ver como isso funciona. Talvez então aí nas próximas semanas eu comece a fazer essas transmissões via live, né, no YouTube, e aí a gente consegue então discutir em tempo real, talvez fique mais produtivo. Mas caso contrário, a gente vai fazer então online mesmo, tá? Então o que eu fiz aqui para vocês? Vamos voltar na tela aqui. Se vocês entrarem no fórum, vocês vão ver que eu abri então uma grande categoria para discussão de aulas. Então, ou seja, a gente discute os assuntos aqui durante a pandemia, né? Então, se vocês clicarem na aula de hoje, que é a aula 4, vocês vão entrar lá, não tem nada, qualquer um de vocês pode vir aqui, criar um novo tópico, colocar sua pergunta e a gente vai discutindo juntos, tá? Então eu entrarei e responderei perguntas aí conforme elas forem acontecendo, tá? Eu acho que esse é o melhor jeito, é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento, tá?
Então tudo bem, gente. Então eu acho que a gente tem as notas, já falei sobre tudo isso, então eu acho que a gente já pode começar então a discussão do dia de hoje. Temos aí a nossa aula 4, vocês vão encontrar essa aula já disponível no, no site da disciplina, tá? Eu vou também lembrando dos slides aqui, caso vocês estejam só ouvindo e olhando a aula por vocês, tá? Então hoje a gente vai discutir quais são as evidências moleculares. Semana passada a gente falou bastante de quais são as evidências morfológicas, né? O que a gente sabe da morfologia desses diferentes grupos. A gente vai entrar um pouquinho mais em quais são as evidências moleculares para os grupos atuais, principalmente então vamos passar essas principais conceitos aí que eu considero importantes, conceitos de supergrupos, o que seria uma hipótese chupa-cabra aí, que é uma denominação que apareceu na década passada, eu acho, é uma alegoria, né, mas é uma, é uma denominação interessante para a gente pensar. E aí, por fim, quais são as evidências moleculares, tá? A aula de hoje, então, ela se situa bem na época, então, na metade dos anos 2000, aí, então, entre 2006 e 2011, que foi bem a época em que a ideia dos cinco reinos foi realmente desmontada, né? E na sequência do desmonte, então, houve meio que uma grande corrida para determinar qual seria o novo padrão de classificação, como seriam então essas novas grandes linhagens dos organismos, tá? Esses 6 grupos que estão aí foram os primeiros grupos a serem descritos, tá, como grandes grupos. Eles surgiram como grupos, como os grupos que substituiriam a, a classificação antiga. A gente já falou deles na aula passada, então seriam os Ophistoconta, né, que são formados pelos fungos e pelos animais, além das outras linhagens residuais que estão por ali. Os Plantae, né, então aí os Plantae eu coloco entre aspas simples, porque essa nomenclatura ela variou muito, tá? Então os Plantae incluiriam fundamentalmente as algas vermelhas, as algas verdes e as plantas terrestres, mas o nome mudou ao longo do tempo. Teve muita gente que chamou de Arqueplastida, Viridiplanti, então tem uma série de nomes aí que são basicamente sinônimos a esse, tá? De maneira semelhante, os Cromalveolata, então, são um grupo, na verdade, formado por duas grandes partes, os cromista e os alveolata. Então, os cromistas seriam aqueles organismos que adquiriram seus plastídeos por endossimbiose secundária de alguma alga vermelha ou de alguma alga verde. Então, cromista aí denotando que eles teriam alguma cor, né? Mesmo que essa cor seja branca. E os alveolados, que são então um grupo muito bem definido aí já centenário, né, com a sinapomorfia dos alvéolos submembranais, é o grupo formado pelos dinoflagelados, apicomplexa e ciliados. Então, uma das grandes hipóteses que surgiu seria a hipótese que juntaria esses dois grupos em um único grupo. Porque dessa maneira existiria apenas um evento de endossimbiose secundária no ancestral em comum desse grupo. Na sequência, então, a gente tem Escavata, que é um grupo bastante controverso, era controverso na época, continua controverso atualmente. Ele reúne uma série de organismos parasitas e uma série de pequenos organismos. Eles podem ser, em sua maioria, eles são anaeróbicos ou microaerofílicos, tá? Mas podem incluir espécies aí que são aeróbias. Eles principalmente foram descritos a partir de evidência morfológica, e a evidência molecular, como a gente vai ver, ela foi sempre bastante controversa ao reconstruir esse grupo. Os Amebozoa e Rhizaria, então, são esses dois outros grandes grupos aí que juntariam, eles dividiriam, na verdade, a grande diversidade de organismos com pseudópodes, tá? Então, nos Rhizaria a gente teria, em sua maior parte, organismos que têm pseudópodes finos, né? Seriam filópodes, reticulópodes, e nos amebozoa os pseudópodes mais fofinhos, mais gordinhos, né? Então os lobópodes. Mas a gente vai ver que isso varia bastante, tá? Eu estou colocando aqui então toda a aula de hoje
basicamente, ela constrói em cima desse artigo de 2006, que foi publicado bem na época. Então, esse artigo que está aqui embaixo, tá? Ele foi publicado bem na época em que estavam ocorrendo essas grandes discussões sobre quais seriam, como estariam organizados então os eucariontes, tá? Então essa tabela é uma tabela bastante bacana se a gente pensar então, vindo desde o Whittaker aqui, com a data errada inclusive, tá? Que é 1969. Então vindo desde o Whittaker, em que a gente tinha como os grandes grupos de eucariontes, os protistas, os animais, os fungos e as plantas. Para classificações mais recentes, então, aí classificação da Lynn Margulis, colocando em evidência os principais eventos de endossimbiose. Então a gente juntava aí fungos e plantas dentro dos protoctistas, animais, fungos e animais continuam na mesma. A classificação em 18 filos lá do Cavalier-Smith em 98 também, já incluindo muito dado molecular, que separava, então juntava novamente os protozoa, voltava a separar, a retirar de protozoa, então, os três grandes grupos multicelulares, e ele tirava também cromista. Tá? Então, cromista foi proposto por Cavalier-Smith em 98, com as primeiras evidências moleculares, principalmente reconstruções baseadas no ribossomo. Até a classificação, então, que era, na época aqui, né, muito recente, a classificação, que é a classificação consensual, promovida pela Sociedade Internacional de Protistologia, como eu já mostrei para vocês. Tem uma nova versão dessa classificação agora em 2019, que foi a primeira classificação, então, a sugerir essas 6 grandes linhagens, que na época se chamavam de supergrupos. Tá? Essa nomenclatura ela não se manteve, essa terminologia de supergrupos, mas era o que era feito na época. E aí é bacana olhar para esse artigo como um estudo de caso do tipo de coisa que acontece. Tá? Então, o que seria a hipótese chupa-cabra? Né? A hipótese chupa-cabra é uma alegoria para explicar um fenômeno que é muito comum, que acontece em diversos campos científicos, mas que na sistemática e na taxonomia e métodos de classificação é muito comum. Tá? Então você tem, o que você teria? Você teria esse ser mítico aí sendo descrito a partir de muitos poucos dados. Tá? Então aqui a gente tem a definição meio original. Foi a Laura Katz que sugeriu essa alegoria, né? Então, se vocês lerem o que ela está falando aí, o problema vem, o motivo fundamental do problema é que existe heterogeneidade na filosofia para dar nomes a táxons mais inclusivos, né? Então, táxons muito grandes. Então, simplificando, uma das tendências aí é que, com muito pouca evidência sobre a existência de um grande grupo, esse grande grupo já é rapidamente nomeado. Logo que a pessoa recupera esse grupo numa reconstrução filogenética. Na seguida, na sequência da descrição desse grupo, que já foi originalmente descrito com poucos dados, as pessoas tendem, se o grupo tem interesse, as pessoas tendem a buscar então a evidência para que aquele grupo exista, ignorando evidência que demonstrem o contrário. Tá? Então isso é um evento muito comum que ocorre. Então a gente tem aí uma série de grupos sendo descritos e eles se mantêm por muito tempo e eles se desmontam ao longo do tempo, apesar de uma série de pesquisadores estarem dizendo que ele não devia ter sido descrito desde o início. Tá? Então a gente vai ver um bom exemplo hoje com os cromalveolados, tá? Então com o grupo dos cromalveolados. Então vamos começar aí, só relembrando. Então vocês lembram que os Opistoconta, eles incluem os animais, fundamentalmente, e os fungos. Existe uma série de outras linhagens, tá? Então aqui estão algumas delas, os conoflagelados aqui, os Ictiosporia e as amebas nuclearídeas,
que estão à base dos dois grandes grupos, fungo e animais. Tá? Então, são organismos que são conhecidos há muito tempo, né? Então esses grupos basais aí, mas por muito tempo, por um bom tempo com as reconstruções moleculares, eles ficaram meio que dançando nessa base aqui dos Opisthoconta e às vezes caindo para fora. Tá? Em 2016, então, a gente tem aqui as evidências que existiam no momento para considerar... Desculpem, gente. Espirrei. Para considerar que os Opisthoconta eram realmente um grupo real. Então, o que essa tabela aqui está dizendo? Se vocês olharem aqui no lado direito da tabela, a gente tem, então, abreviações para os 6 supergrupos. Tá? Então, a gente tem aqui Amebozoa, Cromalveolata, Excavata, Opisthoconta, Planta e Rhizaria. Tá? Então, aqui estão todos os 6 supergrupos. À direita, então, a gente tem o que o pesquisador que realizou o estudo considerou como incluído ou inseriu de dados na sua reconstrução para tentar argumentar que algum desses grupos aqui eram monofiléticos. Então, nessa primeira tabela, o que a gente está olhando? Então, esse aqui é uma série de estudos que foram realizados visando entender se Opisthoconta era monofilético ou não. Então esse era o teste de hipótese que estava sendo feito. Então, por exemplo, em 93, o pesquisador aqui, utilizando genes da pequena subunidade ribossomal, considerou que MT, que é metazoa, FU, que é fungo, e CF, que são os coanoflagelados, seriam os organismos necessários para que ele testasse a monofilia dos Opisthoconta. Vocês vão ver que isso muda ao longo do tempo. Então, um pesquisador em 96, ele já estava incluindo dados, além de metazoa, fungo e coanoflagelados, também dos Ictiosphoria, dos quitrídeos e CO aqui, está aqui embaixo. Não está. Depois a gente olha no peito. Tá? Então ele considera uma composição diferente para o Opisthoconta, mas até aí tudo bem. Então vocês notem que, utilizando diferentes gêneros, diferentes tipos de genes, ribossomal, beta-tubulina, actina, vários estudos com subunidade, pequena subunidade do ribossomo, HSP90, F1-alfa, vários genes distintos, você obtém que, de forma geral, o Opisthoconta é sempre recuperado como monofilético quando ele está sendo testado para sua monofilia. O que também está compilado nessa tabela é o que acontece com outros grupos presentes nessa árvore. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma reconstrução utilizando múltiplos genes que inclui quase todos os grupos aí, ou todos os grupos aí, e que recupera o Opisthoconta como monofilético. Você vê que Planta e Rhizaria, então, na inclusão taxonômica, ou seja, na amostragem taxonômica desse trabalho, não puderam ser testados. Porém, Excavata aparece como não monofilético, enquanto que Cromalveolata e Amebozoa aparecem como monofiléticos. Então a gente tem aí um compêndio de informação que busca te dizer o que as pessoas estavam encontrando conforme elas faziam reconstruções com objetivos distintos. Tá? Vamos ver a mesma coisa então para planta e arquiplastida aí, ou viridiplant. Tá? Então, a filogenia mais aceita atualmente então coloca as algas verdes e as plantas como um grupo monofilético. Se você tentar separar a alga verde de plantas, você não tem dois grupos mutuamente monofiléticos. Tá? As plantas são basicamente uma linhagem dentro de alga verde, uma linhagem que emerge das algas verdes, que seriam então nesse caso parafiléticas. Eles são muito bem estabelecidamente grupo irmão das algas vermelhas
E aí a gente tem ainda as glaucófitas aí, ou glaucocistófitas, que ao longo do tempo elas variam de posição. Às vezes elas caem aqui para dentro, grupo irmão de vermelha, grupo irmão de verde, às vezes elas caem muito longe dessas algas aí. Então existe aí uma grande controvérsia ainda hoje sobre a posição das glaucófitas. Não é um grupo extremamente diverso, mas é um grupo importante aí pela sua posição. Então, se a gente olhar daquela mesma maneira, estudos que buscam a monofilia de plantas, vocês veem que, no caso de plantas, aí alguns já demonstram que você não encontra a monofilia de planta. Por quê? Porque ele está tentando incluir as verdes, as vermelhas e as glaucos. Então, em muitas reconstruções, o que acontece é que se você inclui as três, dependendo da amostragem taxonômica fora do grupo, você acaba tendo esse grupo não monofilético. Eu vou chamar a atenção aqui para o que acontece com o Opisthoconta, né, que é a linhagem que inclui os animais e fungos, que é geralmente muito bem amostrada em todas as árvores, né? Então você vê que mesmo quando não se está buscando o monofiletismo de Opisthoconta, você acaba encontrando o Opisthoconta como monofilético. Notem que a Mebozoa é meio que 50% das vezes aqui, um pouquinho menos. Cromal violata já bem menos que 50% e assim por diante. Eu vou apontar também mais uma coisa aqui. Por se tratar em estudo com plantas, muitos dos estudos são realizados utilizando o genoma do plastídeo. Então você vai conseguir incluir nessas reconstruções apenas organismos que possuem plastídeo. Então notem que só dá para comparar aqui cromista e planta, tá? Porque os outros grupos não incluem então plastídeos aí ancestralmente. Legal, então isso aqui é o que a gente tinha em 2006 para plantas, então a gente teria que planta tem aí bastante evidência, mas já surgem várias evidências de que não seria monofilético. Tipicamente se trata da questão das glaucófitas, tá? Então vamos ao próximo slide, então olhar a situação com os rizários. Rizário incluem aí fundamentalmente, desculpem, meio que desajustou o slide aí, mas vocês entendem, né? Incluem fundamentalmente o cercomônada, incluem o cercomônada, que são um enorme grupo de micro-organismos, tá? Incluindo alguns organismos que têm aí endossimbiose terciária e quaternária, o grande grupo dos foraminíferos, que são amebas com carapaça que possuem reticulópodes, e também o que antigamente era chamado dos radiolários. Tá? Os radiolários, então, são aí um grande grupo que estaria aí. A monofilia, então, dos radiolários foi desmontada de 2006 para cá, do cercomônada se mantém, mas uma série desses organismos aqui foi distribuído na árvore dos rizários e a monofilia dos foraminíferos se mantém. Como vocês podem ver, tem bastante estudo, já até 2006 já tinham muitos estudos, teve muitos mais na sequência. Aqui vocês podem ver que trata-se os rizária, né? Trata-se de um grupo extremamente diverso, com muitos subgrupos, e a gente pode ver então que na maior parte das vezes as pessoas recuperaram molecularmente a monofilia dos rizária, mas nesse tipo de análise, tipicamente a gente tinha, olha só, vamos ver os Opisthoconta, então os Opisthoconta na maior parte das vezes também é recuperado como monofilético, mesmo não sendo o alvo da reconstrução. As plantas, muito poucas vezes, tá? Os amebozoa, muitas vezes, isso porque as pessoas ainda estavam no momento em que elas precisavam descobrir aonde certas linhagens de organismos e ameboides iriam parar, se ia ser nos amebozoa ou nos rizária. Então as árvores de rizária são tipicamente muito bem amostradas para amebozoa. Mas notem aqui então que os cromalveolados, então, basicamente eles não recebem nenhum suporte para o seu monofiletismo. Então, entrando nos amebozoa, a composição dos amebozoa se mantém fundamentalmente a mesma. A gente tem aqui uma série de amebas que modificaram suas mitocôndrias e hoje tem um hábito de vida anaeróbico. Todos os diferentes
ameboides aí que eram tradicionalmente considerados fungos, aí os slime molds, né? Então inclui-se aí o Dictyostelium e os Myxogastria, eles continuam monofiléticos, e um grande grupo de amebas lobadas aí que foi fortemente subdividido nos anos recentes, então que são as amebas mais aí do livro-texto, né? Então aqui a ameba Proteus como um exemplo, que são as amebas mais conhecidas. As amebas com carapaça se incluem nesse grupo aí, assim como uma enorme diversidade de outros organismos, tá? Vocês vão notar um número muito menor de reconstruções buscando a monofilia dos amebozoa, mas você vê que em sua maioria a monofilia é encontrada, o pistoconte é encontrado como monofilético 100% das vezes, principalmente porque é o grupo irmão de amebozoa. Então árvores que estão buscando entender a amebozoa vão estar bem amostradas nos opistoconta. Notem que as plantas, os rizárias, os escavata e os cromalveolates, que estão aí já mais distantes, eles vão ter então monofiletismo muito menor. E aí o grande grupo aí, bastante controverso, tá, dos escavata, que reúne uma diversidade enorme de organismos muito diferentes. Ele foi proposto baseado em morfologia, tá, em caracteres ultraestruturais, fundamentalmente dessa parte aqui, né? Então que é a inserção dos flagelos e as raízes flagelares e sua interação com o tal do sulco ventral, que é uma estrutura alimentícia, né, a gente vê aqui, que se mantém na maior parte dos grupos, mas é perdido em diversos outros grupos aí. Tá? Então existe toda uma hipótese de como essa morfologia do grupo inteiro teria evoluído a partir de um ancestral hipotético em comum que possuía, então, flagelos anteriores e um sulco ventral. Tá? Então os flagelos são anteriores, então esse organismo ele se move nessa direção aqui, assim como todos os outros. Esse grupo é muito controverso, ele continua ainda dando muito trabalho, como eu já expliquei na outra aula, devido a taxas evolutivas muito altas. Você tem muitos organismos adaptados a ambientes anaeróbicos e muitos organismos adaptados aí a uma vida completamente parasítica, ou seja, dentro dos outros organismos. Então existem taxas evolutivas muito grandes, o que é muito complicado para a reconstrução filogenética, tá? De forma geral, ele mantém então o status polêmico. Esse é o de todos os grupos que a gente está olhando hoje, ele é o único grupo que a gente ainda não descobriu o que realmente está acontecendo, tá? Esses 4 principais grupos que eu estou te mostrando aí, eles continuam hoje sendo bem definidos, são bem esses 4 grupos mesmo, mas cada um deles vai parar em uma parte da árvore dos eucariontes, dependendo de como a reconstrução é feita. Tá? Então, só olhando para o que a gente tinha até 2006, notem que interessante. Tá? Então, o pistoconta, como vocês sempre estão notando, o pistoconta é super monofilético, não importa muito como você olhe, por que você olhe, qual seja o seu objetivo, o pistoconta é um grupo bem amostrado, é um grupo bem entendido, tem muita sequência de fungo e animal e a gente sabe muito bem o que está acontecendo na evolução lá dentro, então eles são sempre bem amostrados e acabam como monofiléticos. Notem que isso não é verdade quase nunca para os viridiplantae, ou Archaeplastida ou Plantae, e o culpado aqui é, de forma geral, as glaucófitas, tá? A gente tem então aí variadamente para rizária e amebozoa algum tipo de suporte, mas para cromista e escavata, veja só que as pessoas, mesmo buscando a monofilia de escavata, elas falham na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes a gente não encontra a monofilia de escavata, mas nas vezes em que é encontrado, isso é encontrado de maneira muito bem explicada. Então os escavata, pela sua característica intrínseca de ter essas altas taxas de evolução, eles exigem cuidados especiais e bem justificados para fazer as reconstruções, tudo bem? E aí então, por último aqui no grupo, dentre todos os grupos que a gente está falando, então dos 6 grupos que a gente está falando, 4 se mantêm até hoje e são muito bem demonstrados,
Um deles, os escavata, ainda é polêmico, e o outro, que são os cromalveolados, ele caiu por terra completamente. Tá? Então, os cromalveolados seria a hipótese que junta, de um lado, os alveolados, que é um grupo muito bem definido, com sinapomorfias morfológicas e moleculares bastante robustas, composto pelos ciliados, pelos dinoflagelados e pelos apicomplexos. Você teria, então, nessa região da árvore aqui, a ocorrência de uma endossimbiose. Desculpem novamente. A ocorrência de uma endossimbiose, se não me engano, terciária, tá? Que dá origem a plastídeos cloroplastos mesmo nos flagelados, e nos apicomplexos, então esse plastídio foi completamente modificado para fazer o tal do complexo apical, que é uma série aí, é uma organela especializada na invasão da célula hospedeira. Tá? Os apicomplexas são o grupo inteiro, absolutamente todos os membros desse grupo são parasitas intracelulares obrigatórios. Do outro lado dos cromalveolados, então a gente teria os cromistas. Né? Então você teria aqui uma diversidade de organismos, principalmente de algas, tá? Incluindo os criptomonadídeos, as aptófitas, que eu já expliquei para vocês quem são, né? Então, Emiliania, que é essa aqui, são os coccolithophorídeos, são organismos que fazem escamas de carbono, são escamas carbonáticas, então eles são responsáveis por enorme parte aí da fixação de CO2, de gás carbônico, e os Stramenopila, aqui então com principalmente diatomáceas e as algas marrons, né, as feófitas, então incluindo aí o kelp e uma série de organismos microscópicos unicelulares. Tá? Então aqui a gente tem também mais uma dos surgimentos independentes da multicelularidade nas algas pardas, aí, ou algas marrons. Então você teria que aqui, com certeza, né, você teria um evento de endossimbiose secundária ou terciária, que daria então o plastídio para todos esses grupos aqui incluídos. A hipótese dos cromalveolata, vou voltar um slide aqui, a hipótese dos cromalveolata, então, ela pega esse evento de endossimbiose aqui e joga então para o ancestral em comum a todos aqueles grupos. Então você não teria dois eventos independentes de endossimbiose de plastídio, que seria um aqui e um nos cromistas, você teria só um ancestral a todos os cromalveolata, com o viés de que ciliados, então, teriam que ter ou perdido completamente qualquer evidência desse plastídio, ou eles tiveram o plastídio e os pesquisadores não teriam procurado adequadamente as evidências para existência predecessa aí desse plastídio, tá? Então, na época, vejam que esse é o grupo que tem mais estudos, ele foi um grupo muito polêmico, era uma hipótese muito atrativa, essa história da endossimbiose única na base então, desse supergrupo. Notem que foram feitos muitos estudos, quase ou mais da metade deles, então, utilizando genes e dados presentes no genoma do plastídio e uma série de outros presentes no genoma do núcleo, né, que seria a célula hospedeira. E aqui a gente observa um padrão muito interessante. Quando você olha o plastídio, você tem, então, basicamente, quase sempre monofilia dos cromalveolata, quase sempre monofilia dos arquiplastida. Quando você olha para o núcleo, essa figura ela se inverte, tá? Então isso aqui, e notem que quando você está olhando só para plastídio, você não consegue incluir os outros grupos que não possuem plastídio. Então esse era o grande argumento contra a existência desse supergrupo dos cromalveolata. É que você só consegue demonstrar que os cromalveolata existem quando você está olhando para genes que só existem em organismos que possuem o plastídio, ou seja, você só consegue olhar organismos que passaram por endossimbiose. Então,
Esses estudos aqui, que estão promovendo, então, a monofilia de cromalveolados, são estudos que eles não estão verdadeiramente testando a monofilia. Quando você passa a incluir grupos externos mais adequados, você não vê os cromalveolados surgindo como um grupo monofilético, exceto algumas vezes, tá? E essas vezes aí, elas são, voltar só para o slide aqui, essas vezes aí, elas são muito especiais, tá? Esses estudos que estavam buscando, então, essa monofilia dos cromalveolados, eles fundamentalmente eram estudos que estavam vasculhando o genoma por genes que têm impacto no metabolismo do plastídio. Então, quando você faz isso, essa aí é aquela segunda etapa, né, das hipóteses chupacabra. Então, a primeira etapa da hipótese chupacabra está aqui. O que ela te diz? Ela te diz o seguinte: então, quando eu faço uma reconstrução de plastídio, de genes do plastídio, usando um monte de grupos, eu recupero cromalveolata como monofilético. Olha só que legal, eu tenho um novo grupo. Tá? Foi esse aqui o estudo que promoveu essa ideia, em 2002. Então essa é a primeira parte dessa analogia, né, dessa alegoria com o avistamento de chupacabra. Então aqui a pessoa viu o chupacabra e falou: olha só, eu vi um negócio e ele chama chupacabra. E aqui, num segundo momento, você tem então estudos que eles buscam provar que o chupacabra existe. Então eles vão olhar para uma parte muito enviesada do banco de dados e eles acabam sim comprovando que o chupacabra existe. Tá? Então, juntando aqui as evidências aí diversas, então a gente teria aqui, em 2006, a gente teria que os amebozoas possuem bom suporte, eles possuíam bom suporte e eles pareciam ser um grupo real em 2006. Em 2020, eles são um grupo real muito bem fundamentado, muito bem demonstrado. Tá? Obviamente não dá para olhar para genes do plastídio porque não existe endossimbiose ancestral ali. Quando se olhava os cromalveolata em 2006, olhando para os genes nucleares, não havia então nenhum apoio para a existência dos cromalveolata. Porém, se você olhasse para genes do plastídio, você encontraria então essa evidência. Os escavata não possuíam nenhum tipo de evidência na época, além da morfológica e de alguns casos moleculares muito peculiares, e a situação continua a mesma até então. Opistoconta e Plant são muito bem suportados desde 2006 e continuam sendo. E os Rhizar, então, estavam meio que na mesma situação que a Mebozoa. E hoje, então, com muito mais genomas, muito mais transcriptomas e muito mais organismos amostrados, esse grupo, então, se firmou aí como um grupo muito bem definido. Tá, ok? Então, fundamentalmente, deixa eu voltar aqui para mim. Então, fundamentalmente, o que eu queria dizer sobre os supergrupos era isso, e sobre tentar entender o andamento da ciência com essa alegoria das hipóteses chupacabra. Tá? Então, essa questão de a ciência está sempre buscando a novidade. Né? Então, quando alguém encontra a novidade, a pessoa vai lá, ela dá um nome, outras pessoas vão achar essa novidade interessante, elas vão tentar buscar demonstrar ou derrubar essa hipótese, mas isso pode acontecer aí de maneiras não ideais. Tá? E o que aconteceu com os cromalveolados foi que essa hipótese foi muito divulgada, era uma hipótese muito atraente, pois ela é mais parcimoniosa, e as pessoas acabaram então promovendo muito além do que elas deviam ter promovido a hipótese dos cromalveolados. Hoje ela está bem desmontada, então a gente tem os alveolados como um grande grupo, e os cromistas estão então divididos em alguns grupos, às vezes eles aparecem como monofiléticos, mas muitas vezes não. Então ainda há muita dúvida quanto aos cromistas. Tá? Então eu vou terminar agora falando um pouquinho dos ensaios, tá? Do que eu tenho notado. Então vamos voltar aqui para a tela. Do que eu tenho notado nos seus ensaios.
Então, se vocês estiverem num slide intitulado Ensaios, então eu vou voltar a bater nessa tecla, né, que vocês têm enorme dificuldade em determinar a quantidade de informação que vai caber no parágrafo. Ou no caso da semana que vem, a quantidade de informação que vai caber num ensaio de 1000 palavras. Tá? Então, tentem limitar isso. Vocês tendem a colocar muita informação de uma vez e isso acaba ficando, então, fica devendo aí para o leitor o que ele está procurando. Tá? Quanto ao tema da escrita dos seus ensaios, isso não tem ocorrido muito esse ano, mas ocorre vez ou outra, né? Então tentar focar em assuntos científicos, tenta focar nos assuntos que foram discutidos em aula ou na literatura que vocês leram. Para o pessoal que ainda está trabalhando com aquilo que eu chamo de tijolinhos ou bloquinhos, né? Então, ou seja, construir então a partir de pedacinhos bem telegráficos, vocês chegaram já no momento de dar o próximo passo, tá? Então você tem que fazer os seus pedacinhos, os seus bloquinhos compostos de um verbo e um ponto final, mas tentem agora linkar, então é o processo inverso. Então no começo a gente desconstruiu a ideia de fazer frases longas e a gente se restringiu a fazer frases que tivessem um verbo seguido de um ponto final, não muito longe. Então agora vocês vejam, tentem descobrir olhando para o seu ensaio aonde seria necessário então uma ligação, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, meio que de tudo isso, tá? Então esse aqui é um bom exemplo. O estudante escreveu que nós temos uma visão restritamente macroscópica dos organismos. Avistamos uma carpa ou uma tartaruga em um lago. Animais, às vezes plantas e ainda menos os fungos são mencionados. O advento da microscopia de luz, junto com outras técnicas, permitiu aprofundar essa visão. Então essa ideia que está colocada aí, ela está, na minha opinião, demasiadamente sintética, tá? Ela não está falando tudo o que ela precisa falar. Ela usa, né, então, a retórica aí de uma maneira um pouco exagerada, principalmente a retórica da autoridade. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, né, a lógica que vocês têm que usar é a seguinte. Então, será que nós temos mesmo uma visão restrita, macroscópica? Se a gente tem mesmo, você tem como demonstrar isso, né? Será que a gente só vê animais e não vê plantas e fungos? Né? Então a gente tem que tentar fazer um exercício de demonstrar as coisas que a gente está falando. Né? Então, e o advento da microscopia de luz? Quem fez isso? Quando aconteceu? Por que ele permitiu aprofundar essa visão? Qual visão? Né? Então, não está muito claro, assim, apesar de a gente saber o que a pessoa está tentando dizer. Então eu coloquei uma sugestão aí abaixo que diz: a maioria dos seres humanos percebe com facilidade os elementos macroscópicos que compõem a natureza. Né? Então eu já tirei todos nós temos uma visão e coloquei a maioria. Né? E aí eu meio que ando com a pessoa, né? Faz um filminho com a pessoa. Ao observar uma paisagem natural, somos capazes de enumerar as rochas, as plantas e os animais ali presentes. Os mais observadores percebem também alguns fungos. No entanto, então, né, que existe essa virada aí. A biodiversidade é composta adicionalmente por uma enorme gama de organismos microscópicos. E o que significa microscópico? Ele é invisível ao olho nu. Então, ou seja, isso aqui está demonstrando o porquê que a gente não conseguiu enumerar esses organismos. Essa microbiodiversidade só foi sistematicamente explorada quando surgiram os primeiros microscópios com preços acessíveis na época da Revolução Industrial. E aí você coloca uma referência que pode ser um artigo, pode ser um texto aí autoritativo, ou pode ser também aí a história do microscópio que está na Wikipédia, tá? Então aí uma sugestão para vocês irem pensando, tá? Por fim, eu ainda noto muito esse finalismo, né? Essa retórica exacerbada, né? Então aí estão dois exemplos. A multicelularidade entre os organismos eucariontes não é critério para a definição de grupos filogenéticos. Ok. Por quê? Como? O que é um critério para definição? Né? Então, primeiro define o que seria um critério, tem que definir o que é multicelularidade, ou como é difícil definir o que é multicelular, e
e quais são os problemas definidos em grupos filogenéticos, tá? Então aqui é usar mais uma vez aquela questão. A gente tem aí então um, um assunto muito amplo para ser colocado em um parágrafo, em uma frase, é muito pouca coisa, tá? Não dá para a gente explorar isso na sua profundidade. Por vezes, sofremos em tentativas fúteis de criar classificações arbitrárias, tentando encaixar o nosso ambiente em caixas que nós mesmos criamos. Então a gente aí tem uma questão do texto estar um pouco confuso, da gente estar aí colocando o sofremos aí, que eu já falei com vocês, o tal do uso do sofremos, ele é complicado, não, tenta evitar a todo custo essa palavra. Explicar então o que é arbitrário, o que é uma classificação, por que ela é sempre arbitrária, né? A segunda parte dessa sentença, o tentando encaixar aí, ela é basicamente a conclusão, né? A conclusão de uma explicação do que seria uma classificação arbitrária. Tudo bem? Então com isso a gente, então deixa eu vir para a câmera, com isso a gente termina então a nossa aula 4. Eu espero que isso tenha dado certo, eu espero que vocês consigam aproveitar. Então eu queria que vocês entrassem no fórum assim que vocês assistirem essa aula. Entrem no fórum, coloquem suas questões lá e também não esqueçam então de até amanhã, no final da tarde, entregar o ensaio relativo a essa semana. Tá? Então aquele pequeno parágrafo que é um treinamento aí para a sua semana que vem, que a gente vai fazer a avaliação. Tá legal? Então boa sorte a todos, tentem se manter saudáveis, tomem aí as precauções necessárias para evitar a pandemia do coronavírus e para evitar ficar doente também. Tchau, tchau.